Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. No episódio de hoje, eu tive a satisfação de conversar pela segunda vez aqui no canal de Rumenologia com o doutor Rodrigo Pacheco. Rodrigo é nutricionista de mão cheia e nos últimos anos tem se envolvido em projetos que ligam nutrição com estresse térmico, assunto que exploramos muito pouco aqui no canal de Ruminologia, mas com esse episódio de hoje eu tenho certeza que você vai ter uma ideia bem aprofundada sobre o assunto, porque o Rodrigo é um dos cientistas e um dos técnicos que mais entende sobre estresse térmico nesse Brasilzão, até porque o Brasil é distinto do resto do mundo, né, pessoal? A gente tem um ambiente tropical, aqui os diferentes estados têm diferentes temperaturas, umidade relativa do ar, então o Rodrigo considerou isso no nosso bate-papo e ficou sensacional. Bacana, mas antes da gente embarcar nessa jornada com o episódio 118 no canal de Ruminologia com o Rodrigo Pacheco, eu preciso falar para você sobre o programa Nutrição de Precisão na Pecuária de Corte, que está com a lista de espera aberta para a turma 9. A turma 9 vai acontecer mais ou menos, vai começar em fevereiro de 2026. Não tem uma data certa ainda, pode ser um pouco antes disso, um pouco depois disso, mas o que se sabe é que no início do primeiro semestre de 2026, teremos a turma 9 do programa Nutrição de Precisão na Pecuária de Corte, onde eu vou te ensinar a formular e avaliar dietas no NRC Gado de Corte. Também vou te ensinar a fazer recomendações nutricionais, convencionais e também que eu chamo off-label, aquela que liga tudo, nutrição, com estresse térmico, com manejo, com instalação e tudo mais. Se você está assistindo no YouTube, escaneia o QR Code que está aqui na tela agora, coloca lá o seu melhor telefone, o seu melhor e-mail, seu nome, que assim que as vagas forem ser abertas, para a turma 9 do programa Nutrição de Precisão, eu vou te avisar com antecedência. E ó, se liga, porque nas últimas turmas eu nem cheguei a abrir a matrícula, né, assim, de forma geral, somente para quem estava na lista de espera. Ok? Se você está escutando no Spotify, tem uma descrição aqui nesse episódio que também tem um link que vai te levar para a mesma lista. Combinado? Sem mais delongas, como eu costumo dizer, fiquem agora com o episódio 118 aqui no canal de Ruminologia com o doutor Rodrigo Pacheco. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast canal de Ruminologia. Prazer te ter aqui mais uma vez. Você já veio aqui, né, numa outra oportunidade para falar sobre pesquisa em grandes operações de confinamento. E agora você volta aqui pela segunda vez para a gente falar sobre nutrição, porque estamos dentro da série dos nutricionistas, mas com foco mais relacionado ao estresse térmico. Fique super à vontade, você é de casa e, por favor, se apresente como o Rodrigo Pacheco gostaria aqui no canal de Ruminologia. Primeiramente, Danilo, muito obrigado. É um prazer retornar aqui ao seu podcast. Você é o irmão que a vida me deu, então é um grande prazer duplo estar presente aqui. Primeiro é uma honra, né? E segundamente é um prazer. Contando um pouquinho da minha história, eu sou zootecnista formado na Unesp de Botucatu, fiz mestrado em nutrição animal, doutorado em produção animal. Tive o prazer de dar aula um ano como professor substituto, em 2011, na cadeira de professor de nutrição animal e de ruminantes. Em 2012, vim para o Mato Grosso, por forças maiores, vim para cá e tive o imenso prazer de ser orientado pelo professor Luciano Cabral aqui no Mato Grosso, na UFMT. Fiz meus pós-doc voltado a coprodutos, relacionado da indústria do biodiesel, né? E em 2009, por aí, eu comecei a dar consultoria em empresas de nutrição. 19. 19. 19. Eu comecei a dar consultoria em empresas de nutrição animal, em alguns confinamentos. E no final de 2019, eu fui chamado para compor um projeto, né, um projeto bem ousado na época, que era
montar uma estrutura experimental dentro de um confinamento comercial. Hoje, acredito que seja uma das maiores operações de gado no estado de São Paulo, era o confinamento da Campanelli. E a ideia era montar um centro de pesquisa que tivesse um número significativo de cabeças em experimentação. A gente começou com ao redor de 1.760 animais em experimentação, em único experimento, né? E a ideia era ter um laboratório que simulasse uma situação real de confinamento e que também tivesse um poder estatístico grande, né, para a gente evitar ter o que a gente chamava de falsos negativos, né? Às vezes estava testando uma tecnologia, você não tinha poder estatístico para provar que ela funcionava, então ela seria descartada, né? Então, também para ser o pipeline final dessas tecnologias que chegam no campo. Então, era esse projeto, a gente começou no final de 2019, e, para minha surpresa, no meio do caminho, uns 3 anos depois, a gente começou a fazer experimento com mais de 3.500 animais. A gente testou tudo que você imaginar de tecnologia nutricional, sensores, inteligência artificial, e fiquei nesse projeto até o começo desse ano. E nesse ano eu resolvi fazer uma nova empreitada, aí estou em carreira solo, que é com esses anos de consultoria, de posição. Fui também pesquisador assistente na Embraer, que é a empresa de extensão rural e pesquisa agropecuária aqui do estado de Mato Grosso. Então, juntando todos esses meus anos de pesquisa, principalmente enfoque em confinamento, eu resolvi agora, nessa carreira solo, poder compartilhar esse conhecimento com as empresas, né? Seja empresas do ramo de tecnologia, muitas delas nutricionais, ou seja em operações comerciais de bovinos de corte, principalmente confinamento. Então, hoje, na minha nova posição, que eu montei a empresa que chama Bifix, eu ajudo as empresas a implementarem e otimizarem os sistemas de inovação dentro de cada peculiaridade que elas têm, né? Eu ajudo elas a superar o desafio. E também aliviando um pouco o time de P&D deles, né? Então, entra desde a ajuda a incentivos fiscais relacionados à inovação, como a Lei do Bem. A gente tenta também fazer a prospecção de captação de recursos, juros baixos ou muitos deles a fundo perdido, tudo relacionado à inovação. E também eu dou uma consultoria da área científica, né? Então, análise de dados, a gente tem algumas ferramentas que desenvolvemos de inteligência artificial, até para testar a qualidade de testes em campo, né? Então, muitas das empresas elas fazem alguns testes preliminares antes de ir para a universidade, ou na fase final também, um número maior de animais, né? Então, a gente desenvolveu umas tecnologias que, além de rodar estatística, ela também conta sobre a qualidade dos testes, né? Assim, se teve algo que interferiu no resultado, que precisa ser repetido, então, basicamente é esse que é meu enfoque que eu tenho levado nesse último ano. Maravilha, bacana, bacana. Inclusive o episódio anterior que você veio aqui, eu estou olhando aqui, já faz quase 4 anos atrás, Nossa Senhora! que a gente falou exatamente de pesquisas em confinamento comercial, né? Já faz 4 anos, assim, só para a audiência sentir há quanto tempo já, já tinha experiência, ou seja, quando ele veio aqui falar de pesquisa em confinamento comercial, já faz 4 anos, então... Agora estamos colhendo os frutos aí, né? Exato, exato. Bacana, bacana demais, Rodrigo. A gente é parceiro aí, porra, a formação do Rodrigo, a minha, é bem parecida, porque a gente formou na mesma turma, né, na Unesp Botucatu 2005, depois fizemos mestrado, doutorado juntos, dividimos experimento, laboratório, casa, né, e tudo mais, né? Exato, exato. Então, prazer imenso de ter aqui novamente, né, para falar de um assunto que você é uma das poucas pessoas que dominam a fundo esse assunto no país, até porque por essa experiência nesses anos de Campanelli, aquela questão dos experimentos com sombra, né, que foi pioneiro no país, um confinamento experimental daquele tamanho, né? Então, se a pessoa certa no lugar certo para falar sobre
nutrição versus estresse térmico, que é o assunto da nossa conversa de hoje, né? E aí, Rodrigo, para a gente, né, alinhar a expectativa do pessoal aqui, né? Eu não posso deixar de começar esse papo perguntando para você, assim, o que é estresse térmico? Defina estresse térmico. Até porque tem uma coisa assim, fala assim, não, esses animais estão em estresse térmico. Tá, mas como? Você identificou como? O que você olhou no bicho que você falou assim, beleza, está em estresse térmico, né? Então, acho que para a gente começar essa conversa, antes de falar de nutrição de qualquer coisa, acho que vale uma definição de estresse térmico e como que identifica esse bicho em estresse térmico. Só para a gente, né, dar o pontapé inicial. Então. Então, vamos lá. Vamos tentar usar a, a esfera dos nutricionistas aqui. Existem várias definições científicas sobre estresse térmico, mas vamos pensar de um lado num nutricionista de confinamento. Então, você imagina que você formou uma ração para, sei lá, ganhar 1,5 kg, por exemplo. Beleza. Mas está 42 graus, esse animal começa a hiperventilar, começa, dependendo do caso, os animais, principalmente os taurinos, eles começam depois de hiperventilar, que a gente fala que é o famoso bater caixa, certo? Exato. Depois do segundo ponto, eles começam a salivar. Depois, no terceiro ponto, começam a babar, certo? Perfeito. E no último, quarto ponto, que aí é o derradeiro deles, eles começam a ter uma respiração mais profunda, lenta, e já não tem mais saliva, porque o que tinha de líquido para evaporar já evaporou, e eles estão com a língua de fora, entendeu? Uma respiração mais lenta e profunda. Então, isso é a forma de você identificar como que o animal está com estresse térmico. A gente é muito, primeiramente, por trabalhar nos trópicos, focalizar somente em estresse térmico por calor. Então, basicamente, os sinais são esses, né? Ele começa com uma respiração um pouco mais acelerada, salivação, baba, espuma que forma, e chega nessa fase final aí que essa respiração mais lenta aí que está muito perto até do óbito, né? Inclusive no NRC, né, no LRNS, nos programas de avaliação de dietas, né, a gente não é tão detalhado como você colocou, mas você pode colocar lá, eu acho que tem 3 opções só. Fala lá, quero panting, né, se ele está ofegante, né? Você coloca não está, ou ele está só ofegante, que é a primeira opção que você deu, que ele está só... Ele está começando a bater caixa, e a terceira opção é língua para fora, que já é o último que você falou, né? Não tem esses scores mais suaves. Mais suaves, né? Mas nos programas de avaliação de dieta, como o NRC, como o LRNS, né, o antigo Cornell aí também, né, tem essas opções para você colocar lá, né, para o programa ajustar a exigência do animal, né? Exato. Aí, essa que eu acabei de falar, ela é mais ligada ao modelo australiano, né? Que os australianos hoje são a referência mundial de estresse térmico e bem-estar em confinamento, né? Agora, como eu voltei como eu falei no começo, você formulou uma dieta para ganhar 1,5 kg, aí você acha que um animal que passou por algum desses estágios vai ganhar esse 1,5 kg? Então, do ponto de vista do nutricionista, o estresse térmico é o ladrão da sua energia da dieta. Então, o animal tinha X de energia de manutenção, ele vai ser X mais 10%, X mais 25%, X mais 30%, né? Então, pensando como nutricionista, é o que desvia a sua meta, do seu resultado. Então, esse delta, se não for erro de manejo, muito provavelmente é algo relacionado ao estresse térmico. O que a gente aprendeu nos últimos anos? Só para o pessoal entender também por que eu fui chamado aqui, né, para falar exatamente desse tema. Durante esses últimos 6 anos que eu fazia experimento em larga escala, a linha dorsal já tinha sido testadas várias tecnologias, até vários manejos, né? A espinha dorsal era o estresse térmico, né? Sim. Eu também fiz uma parceria que eu devo aqui mencionar também com o professor Alex, que mudou minha visão de como observar as coisas que acontecem no confinamento.
e como a nutrição ela consegue conversar diretamente com outras áreas, né? O professor Alex ele é um bioclimatologista e uma pessoa que mais eu vejo que tem a mente brilhante para interpretar e analisar dados. Então, a partir da visão do nutricionista com bioclimatologista, a gente teve alguns insights e alguns a gente pôde observar alguns resultados bem interessantes. Então, voltando, basicamente o que eu observo se não tiver erro de manejo, isso era interessante no começo, quando a gente começou a rodar experimento de estresse térmico, porque às vezes o animal não comia. Essa foi a primeira observação que me chamou a atenção. Você vai lá, o animal não come. Aí o que acontece, como nutricionista pensando dentro da caixinha? O que você vai fazer? Olha a dieta, certo? Ah, vamos ver a mistura da dieta. Aí você olhava, cara, estava normal. Ai, eu acho que é a fibra, vamos ver a fibra da dieta. É bate-peneira. Aí você começa a cercar, não, vamos ver a silagem que está com micotoxina. Você entendeu? Aí olha as fezes, cara, tá tudo certo, você entendeu? Mas não comeu, mas aí depois que começa a estudar, aprofundar, troca ideia com pessoas de fora da sua caixinha, né? Você vai entender, cara, não comeu porque não ia comer mesmo. Calor. Tá um calor desgraçado, como é que o bicho vai comer, cara? A gente não come, você entendeu? Exato. Então, hoje eu vejo assim, primeiro a gente olha, claro, como nutricionista olha, se não tem nenhum erro de manejo crasso, alguma coisa que pode ter interferido, cara, mas você fechou todo as possibilidades, que você tem acesso a levantar informação e ainda tem uma peça solta, aí possivelmente essa peça está ligada ao estresse térmico. E como eu havia falado, por trabalhar nos trópicos, nós sempre estamos condicionados a pensar em estresse térmico por calor. Então, a umidade alta, calor alto, isso vai fazer com que o animal não coma, sobe a energia intensa e por aí vai. Mas o que a gente descobriu é que também, né, ao longo desses 6 anos aí, que é possível, num período de águas, independente da parte que você estiver no Brasil, as partes que mais confiem, né, sudeste, centro-oeste, norte, o animal passar por um estresse térmico por frio. Isso também foi uma grande descoberta, uma quebra de paradigmas, e eu conto o caos porque isso aconteceu também. Eu estava lá, os animais vinham comendo, de repente, pá, o consumo baixou. Aí foi... Tem situações, tem regiões, né, que acontece isso, principalmente no estado de São Paulo, e aí os animais não comem. Você dá o último trato do dia anterior, que você vê, você vai diminuir, o trato está lá ainda. Tá lá ainda. Você fala, meu Deus, aí você fica igual... Mas a gente começou a aprender a rastrear isso, e a primeira vez eu chamei, a sorte que o professor Alex também, de Jabuticabal, ele estava com uma base perto, né, onde a gente trabalhava, e eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito observadora, né, então comecei a rodar o confinamento, aí você vê os animais em dezembro, com aquele gente anelorada, né, pelo arrepiado no fundo da baia, aí isso aqui de barro, já há 3 dias chovendo, né, eu falei, cara, eu acho que esses animais estão com estresse por frio. Aí eu falei, ô professor, eu liguei pro professor lá, que professor, acho que tá acontecendo isso aqui, esses animais têm estresse por frio. Ele, Rodrigo, é dezembro, como é que vai? Eu falei, não, vem aqui, professor. Me tira essa dúvida, né? Vem aqui. Ele pegou o carro, chegou lá, aí aquele jeitão dele olhou, pegou o caderninho, mordeu a caneta, olhou, fez as contas dele. Assim, Rodrigo, esses animais estão Passando frio. passando frio. Né, pessoal, agora o senhor me explica. Ele falou assim, Rodrigo, a coisa que mais rouba calor que a gente conhece no sistema de produção se chama barro. Então, esses animais já estão 3 dias deitados no barro, porque deu um veranico, entrou 3 dias de chuva.
Esses animais estão... A chuva esfria, A né? chuva esfria, eles estão perdendo energia por causa deste calor que está sendo roubado pelo barro. E quando eu falo barro, é barro de 1 palmo, você entendeu? Não é barro Não é barro de boqueira louca. 40 centímetros, você entendeu? É por isso que o australiano fala que subiu do casco, o barro, você está perdendo dinheiro. Exato. Aí ele fez as contas dele e falou, você tá tendo um estresse por frio. E era dezembro, você entendeu? Então, algumas coisas... Bacana. E a gente está falando aqui, né, Rodrigo? Tudo isso que você está falando é com animal zebuíno, né? Com animal zebuíno. Nelore, que em teoria, né, quando a gente aprende na faculdade, ele é adaptado aos trópicos, né? E a gente está falando de São Paulo, que está, né, não no meio do país, mas numa área, né, predominantemente tropical, né? Assim, não é nem subtropical, igual falar lá Rio Grande do Sul, tal, não. Estamos falando de São Paulo, animal zebuíno que veio da Índia, em teoria resistente ao calor, né? Mas que também ele tem uma faixa de, vamos falar assim, uma zona de conforto térmico que obviamente é diferente do taurino, né? Você viu os meio-sangues felizes, não? Chafurdando lá, né? Se eu não estou enganado, você me corrija se eu estiver errado, o zebuíno ele tem uma zona crítica inferior de acho que 16 graus, mais ou menos, para baixo ele 16 graus, numa condição normal ele está em estresse por frio. Acima de 35 ele entra em estresse por calor, né? Se eu não estou enganado, né? E aí, assim, né? Mato Grossão velho, acima de 35, assim, normal, né? A coisa tá normal, né? Mas aqui em São Paulo é normal ter dias abaixo de 16 também, né? Assim, esse ano chegou a fazer 9 graus aqui, 8 graus, né? Exato. E sim, 3, 4, 5 dias seguidos. Isso. E outra coisa que a gente aprendeu, né? Isso daí, os bioclimatologistas já sabem, né? O nutricionista, ele não presta tanta atenção, né, nisso. Leva mais ou menos 5 dias para o animal adaptar a fisiologia dele. A gente começou a observar, quando tem essas quedas muito abruptas de consumo, vinha, sei lá, 2 semanas de veranico, 1 semana e meia de veranico, calor, de repente entra uma frente fria, 3 dias de chuva, e assim, aqui a gente foi começando a juntar quebra-cabeça. Também não é aquela chuva torrencial que bate no curral e lava, que é o problema. O problema é aquela chuva mais lentinha, lenta, constante, aquilo que vai. Aí pega 3, 4 dias, chega no final do terceiro dia, o consumo cai. Então, porque ele estava com o corpo todo dele preparado para aguentar o calor, aí vem essa quebra de ciclo aí, né? E entra um frio, o barro roubando muita parte desse calor gerado, puxando a energia da dieta. Praticamente é isso que acontece. E aí vem aquela queda abrupta de consumo. E a gente começou também a educar o pessoal que trabalhava com a gente no campo. Assim, ó, você tem que observar a oscilação de consumo, mas também tem que aprender a separar o que é uma oscilação de consumo por problema de manejo, uma oscilação de consumo advinda de do estresse, seja por calor ou por frio. Já que agora a gente percebeu acontece, né? Porque exatamente o que você falou no começo, o sujeito te liga, fala assim, cara, o consumo caiu. Aí você começa a tentar procurar, vamos bater peneira, o que você falou, vai olhar a água, ver se não está faltando água. Está faltando água suja. Então, nunca é o que você não tá claro aos olhos, né? Tipo assim, puta, calor. Calor sempre fez aqui. E era engraçado, porque aí você começava a ligar para os outros confinamentos, estava tudo igual. Assim, da mesma área, que passou pelos mesmos eventos climáticos, né? Então, era meio que... Aí você vê que era realmente as variáveis climáticas interferindo. E você sabe que você falando isso, existe também, eu estava no confinamento, esse começo desse ano, né, que choveu bastante esse verão, né, esse último verão, né, então formou muito barro nos confinamentos, né, de 2025, né, esse último verão, né, e o gozado foi que eu estava no confinamento onde predominantemente eles trazem para dentro da operação animal holandês, animal macho holandês, ou o meio sangue com leiteiro, né, e aí assim, por uma questão de oportunidade de negócio,
porque a arroba subiu, né, assim, o ano passado, e aí eu falei assim: "Meu, não vamos diminuir lotação de baia não, deixa torar o pau no barro e tal, né". E aí, assim, formou muito barro, porque as baias continuaram com a mesma lotação da época seca, só que continuou com barro no animal holandês. E aí o desempenho não caiu tanto. Mas em cima do que você está falando, pode não ter caído tanto, porque o bicho holandês está mais acostumado com frio, né? Ele Exato, ele é mais exato, resistente a frio, né? Pode ser que ele perdeu energia, obviamente, pelo barro, mas ele pode não ter perdido tanto como o Nelore, né? exato, exato, exato. Assim, uma coisa também que eu aprendi ao longo desses anos ali, sempre trabalhando na Campanelli, né? O barro é um dos piores inimigos que você tem no confinamento. Isso é, a gente já sabe disso, mas a gente não é difícil às vezes contabilizar o quanto de dinheiro que ele te rouba, sabe? E lá era muito isso, limpa o curral conforme a necessidade. Então, a lotação era a mesma, né? Tá. Se limpava. E uma coisa que eu aprendi também, cara, o que estressa boi no confinamento é o barro. Se falar que, claro que tem que ser uma pessoa cuidadosa, um motorista que sabe trabalhar, mas se você entrar com uma máquina no confinamento para tirar o barro, isso daí eu nunca vi derrubar desempenho de boi. Já vi desempenho de boi derrubar por causa de barro, a coisa mais clássica que se vê nas águas, mas porque entrou maquinário, boi não gosta de gente andando lá. Agora você vê que com maquinário, com cavalo, e É, assim, o problema é que eles ficam tão mansos que é perigoso o trator, sem querer, esbarrar neles, né? sim. Mas por estresse de máquina entrando, isso também é algo que caiu sob terra, né? Ou seja, vamos falar assim, então. Você está falando que se o barro passar do casco do boi, a recomendação hoje é você colocar a máquina no meio do período de alimentação, limpa o excesso de barro, nem que você faça aquela montanha, né, Exato, no meio lá, que até tem boi que exato, sobe depois, né, exato. e depois você tira, né, para facilitar, mas, ou seja, entra com máquina no meio do período de alimentação. Essa é a É, recomendação. isso, isso. É Beleza. muito menos estresse do que deixar o animal ali. Aí você faz um raciocínio muito simples. Você já viu, até um exemplo triste que eu vou dizer, né? Você já viu esses treinamentos que tem muito em bombeiro? Que assim, o pessoal vai pro meio do lago lá, e a pessoa fica lá, o comandante deles dando ordem, o pessoal tá lá no meio do barro, tudo, aí sempre tem um que dá hipotermia, assim, entendeu? É, O cara fora tá suando. é, O cara tá assim, nossa, assim, ele se preocupa, né? Só que quem tá lá no barro não é tão incomum a ter casos de hipotermia, né? exato, Então, o exemplo é exatamente o mesmo, né? exato, Se exato. você está andando lá na caminhonete, no quadriciclo, no cavalo que for, está suando, mas o bicho lá tá, tá em estresse por frio. E juntando todo esse histórico, é uma coisa também que acho que vale a pena a gente discutir. Foi possível elaborar, no final desses 6 anos aí, junto também com dados de outros confinamentos do país inteiro, aí, um índice de estresse térmico voltado para os animais confinados em trópicos, né, Bacana, no Brasil. bacana. O que a gente tinha, e, assim, muito pessoal, até muitos nutricionistas usam isso, né, que eles, a primeira coisa, vou fazer um estudo, ou vou pegar esse confinamento e vou ver qual que é o índice de estresse térmico dele, né, então a primeira coisa que a pessoa tenta fazer, quando está começando, é falar, vou fazer um THI, que é temperatura, Uhum. índice de temperatura e umidade, Isso. certo? Aí, qual que é o problema disso, né? Você faz isso daí foi desenvolvido para animais que estão dentro do galpão. Para animal que está dentro de galpão, isso funciona bem. Pode ser poedeira, pode ser vaca de leite, pode ser Beleza. animal confinado, de corte, né, em galpão, isso tudo bem. A gente não entra em questionamento. Mas a gente pegava os dados, eu estou falando com dados, não assim, vocês entenderem a partir dos dados e não do raciocínio do cientista por trás disso. Né? Aí você pegava os dados, quando estava a maior temperatura dentro do confinamento, passava os seus 40 graus, a umidade estava 30. Entendeu? Então, dentro da instalação aqui nos trópicos, somente essa região, São Paulo, Centro-Oeste, parte do Centro-Oeste, a hora que dava maior pico de calor, a umidade estava baixa.
Então, assim, aí você começa a falar, calor e temperatura. Beleza, se for um bioma amazônico, eu não vou questionar isso. Agora, se for alguma região que tenha seca, e também tenha a intermitência de chuva, São Paulo, metade aí do centro-oeste, aí você vai ver isso. Sobe a temperatura, a umidade baixa. Aí você começa, putz, aí a conta não fecha. Aí você vai para a literatura, você começa a buscar. Aqui tinha, né, na verdade, algo mais focado em confinamento, né, aberto. Aí você vai cair diretamente no HLI, né, que é o pessoal da Austrália, né, e dos Estados Unidos que desenvolveu, né, uma grande iniciativa desses cientistas, né. Mas qual que era o problema que a gente acabou tentando resolver isso com esse índice brasileiro, chama Incomfort Index, esse índice brasileiro. Uhum. Eles não contabilizavam, se pegar o HLI, ele não contabiliza a radiação de forma direta. Ele pega uma conta indireta pelo globo negro, que é uma esfera metálica que ela é preta, né, opaca, e ela pode ficar exposta ao sol embaixo da sombra, mas ela tenta chegar mais perto da temperatura que o animal está sentindo, né? Tá sentindo. Porque a temperatura normal você tira numa casinha com branca lá, tem todo um padrãozinho de você tirar ela, né? Então não é realmente a temperatura que o animal tá sentindo ali. Aí volta no que eu falei, tipo, o calor está alto, a umidade está baixa. O que está agindo nisso daqui? Só pode ser a radiação. Não sei se ficou claro o meu raciocínio agora. Sim. Então, o que a gente descobriu que nos trópicos, em especial o Brasil, um dos grandes problemas e o que deixa subestimado o estresse térmico em confinamento é a radiação solar. E é isso que é diferente nesse índice Incomfort, que foi desenvolvido em parceria com o Inobio, lá, junto com o professor Alex. Ele põe a radiação no lugar certo dela de agente de estresse térmico em confinamentos nos trópicos, né? Ou seja, quando você tem temperatura alta e umidade baixa, você tem uma maior contribuição da radiação no estresse. Quando está chovendo, você tem uma menor contribuição. Ela ainda mas você tem uma menor. Então, porque outros fatores, tem o barro, tem tudo que se forma, tal, que começa a contribuir também. Mas o peso da radiação é quando a gente tem essa seca de alta temperatura e baixa umidade. É mais ou menos por aí. Exatamente. E aí, a nutricionista, ele agora, pensando no nutricionista moderno, ele tem que aprender a lidar com outras unidades de medida, que também para mim foi uma nova descoberta. Até porque quando você põe no NRC lá, no LRNS, lá, tem que você colocar a temperatura e umidade relativa anterior e atual, né? Isso sempre teve, né? Para exatamente o programa calcular os requerimentos, né, de nutrientes, né? Mas não é da forma que você está falando, né? Quando foi feito essas predições de ambiente, né, desempenho sendo afetado por essas predições ambientais, não tem nem de perto os detalhes que você está trazendo aqui, né? Mas, de novo, porque aí essa é uma ótima questão e eu fiquei pensando nela muito tempo. Mas aí você para pensar, nas situações dele, não é que está errado, não estou dizendo que a gente está fazendo algo melhor. O ponto que eu quero dizer, assim, é que a gente está fazendo algo que reflete a situação do animal confinado no Brasil. Sim, exato. Eles, no caso deles, a radiação, ela talvez não tenha um ponto importante como para nós, entendeu? Sim, perfeito. Então, fica... E quando eu falo assim, a gente precisa entender algumas unidades, a primeira delas é watts, né? Para mim, watts era só lâmpada, né? Aí esse micrometalurgismo não conta tudo em watts. Então, aí a conta que mais me chamou a atenção vamos pegar um meio sanguíneo, um animal que tem uma boa suscetibilidade a estresse térmico. Ele manda para fora, em termos de energia, ao redor de 500 watts. Tá, você entendeu? Em estresse térmico? Não, o normal dele. Normal. Na situação normal dele de confinamento, está mandando 500 a 600 watts para fora, certo? No pico,
da radiação, num dia muito quente, tem 1.200 watts em cima dele. Beleza. Então, ou seja, tem 2 vezes a quantidade de energia que ele está emitindo para fora, você entendeu? Então, aí que começa a falar, putz, Guila, como é que a gente não tinha observado ou sacado isso, né? Esse delta. Assim, Esse delta. O bicho põe 500 para fora, mas tem 1.200 em cima. Tem um delta de 700, que em outros lugares pode ser, sei lá, um delta de 100. Ou... Só que aí tem as coisas também, que aí você começa a entrar em... Aí você vai começando a detalhar mais. Cara, mas você faz a média de um dia aqui, dá 600, 700 watts. Beleza, mas é a média. Mas no pico dele, 1.100, 1.200, 1.000 alguma coisa watts, entendeu? Então você está querendo falar aqui, com base no que você disse até o momento, que o nosso Nelore, que a gente aprendeu, resistente ao ambiente tropical, tal, ele também entra em estresse térmico, tanto pelo calor e tanto pelo frio. Ele, claro que ele é muito mais resistente ao calor, porque a coisa mais difícil que você vai ver, vai observar, é um animal Nelore batendo caixa e salivando. É muito, tem que ser uma situação muito extrema para isso acontecer. Mas isso não quer dizer que ele não esteja subutilizando a energia que você está dando para a dieta, entendeu? Quão grave isso pode ser, assim, em termos dessa repartição de energia? Com o Nelore, a gente está falando. Você falou alguns números, pode ser 10, 20, 30%, assim, o extremo. Quanto que pode ser esse aumento de energia de manutenção com o Nelore? Tá, então vamos fazer a conta mais embasada que consigo te responder, tá? Vamos pegar um Nelore com acesso à sombra e um Nelore sem acesso à sombra. Beleza. Certo? Certo. O Nelore com acesso à sombra, ele vai, em média, assim, estou falando uma compilação de dados aí de 20 meses, mais ou menos, quase 17 mil animais, tá? Quase 2 anos aí de estudo. Eles vão comer 140 gramas a menos de matéria seca. Quem está na sombra? Quem está na sombra. Beleza, quem está na sombra. Aí vamos marcar esse pontinho aqui. Tá. Eles vão ser 5,8% mais ou menos mais eficientes em conversão. Beleza. Tá? Se não me engano, dá acho que 60 e poucos gramas a mais de peso. E o dado que chama a atenção, eu já vi dados de carcaça ao redor de 5 quilos, por animal que tinha acesso à sombra, mas a mediana vai ficar entre 3 e 4 quilos. Tá. Então, a conta que eu posso afirmar é o seguinte, nessa situação assim, que a gente montou esse cenário, vamos colocar 3,5 kg de carcaça, ele evaporou e não virou carne. Um animal que não tinha acesso à sombra, que, por consequência, sofreu estresse térmico. Isso nós estamos falando de uma sombra muito bem construída, claro, né? Se for uma sombra que tiver alguns problemas estruturais, como a gente vê em muitos casos, o delta vai ser menor, mas uma sombra que ela foi muito bem desenhada, vai dar isso. A conta que eu falo vai ser 3 kg de carcaça, vamos falar aí. E 140 gramas a mais por dia de... Uma sombra bem feita, né? Uma sombra bem feita. Então, beleza, vou fazer sombra. O cara faz de qualquer jeito, também não... Não, é pior, ela é pior. Ganha 1 quilo de carcaça, mas não vai pagar a conta da sombra. Não vai pagar a conta da sombra. Então, isso que assim, e nas contas lá de termodinâmica da sombra, ainda, pelos cálculos do Alex, caberia aspersão, para você tentar chegar ao 100% de mitigação de estresse térmico por calor. O duro é você fazer isso na prática, sem desperdiçar água, que aí já é uma outra questão. Mas aí nós vemos, o estresse aí custa, assim, na situação de São Paulo e Mato Grosso, Goiás aí, de 2 a 5 quilos de carcaça. Depende da situação, depende do animal, depende da dieta, por aí vai. Você falou 2 pontos, né, que é deixar o animal ganhar de 3 quilos de carcaça, vamos falar assim, e também ele come menos, né, ou seja, a diária dele fica mais barata, né, e aí ele coloca mais 3 quilos de carcaça. Então, né, tem esses dois pontos, né, para ser calculado, né.
E aí quem está escutando aqui agora começa a fazer conta, né? Em cada lugar do país tem um custo de diária diferente, né? A carcaça também tem um preço distinto, começa a fazer conta, né? Quanto que custa colocar sombra para os animais em confinamento, né? Uma sombra bem feita, né? Os cálculos que a gente tem aí é porque tem varia muito de lugar, mas ela vai Você ficar, tem cálculo assim, por cabeça, mais ou menos? ela fica ao redor de R$ 500 por animal, comprando tudo. Mas o que eu já vi muita coisa acontecer? Já vi sombra de 200, muito bem feita, de 300, que é o cara tem um galpão ali, aí usa as telhas daquele galpão, faz. Mas o que é importante eu deixar muito Isso você está falando com base numa quantidade estática de animal, né? Ou seja, o cara investe isso e depois é só manutenção, né? É isso? isso, ela tem uma 5.000, um confinamento para 5.000 cabeças, eu vou gastar R$ 500 por cabeça aí. por cabeça, mas daí depois fica lá e é manutenção só depois. O cálculo dessa sombra, quando ela é muito bem desenhada, ela tem uma vida útil aí sem grandes manutenções, 15 anos, entendeu? Porra. O break-even dela depende, assim, do caso, mas vai dar entre 3 e 5 anos. Depende da situação, do lugar que você está, assim. Sim. Mas para mim, eu acho muito interessante, sou meio suspeito para falar, porque se alia desempenho, se alia lucro e se alia bem-estar animal, né? Tudo no mesmo pacote. Perfeito. Perfeito. Então, falar de sombra em confinamento não é bobagem. Fala assim, não, precisa pôr uma sombra aqui e tal, por questão de... E tem muita questão também, muita gente filosofa do bem-estar, né, tal, né, assim, bem-estar não é opcional, é obrigatório o bem-estar animal. E pensando nisso, não é uma coisa assim, que você tem que falar assim, não, eu preciso colocar o animal e bem-estar, né? É óbvio que tem confinamentos que não estão cobertos, né? Não tem sombra, tal, né? Mas essa é a prova que não é bem-estar por si só. É você promover bem-estar e, por tabela, ter melhor desempenho, porque, como você bem falou, né? Tá redirecionando, repartindo a energia de uma coisa que iria para manutenção, começa a ir para o ganho agora, começa a ter carcaça envolvida, né? O bem-estar por simples questão de conforto, né? Eu costumo falar que a pessoa não está olhando um todo, porque sempre que você melhorar o bem-estar, você vai ter algum benefício. Se isso depois do experimento que você fez vai ser estatístico ou não, é outra história. Aí você precisa reajustar aí o número de repetições, tal, né? Recorrigir aí as coletas, né? Para diminuir erro, mas essa questão, quem olha o bem-estar só por si só, tipo, eu faço manejo com bandeira, vamos lá no, né? Manejo com bandeira no curral, negócio mais calmo, tá, pô, você estressa menos o animal, esgota menos reserva de glicogênio muscular, né? Ou seja, o animal não gasta energia à toa ali no curral, sei lá, para um procedimento qualquer aí, né? Independente se vai ser abatido depois disso ou não, né? Então assim, tudo tem alguma implicação produtiva, né? Com certeza. E fechando aqui o raciocínio de nutricionista, quanto mais eu estudo nutrição, o pessoal até assusta quando eu falo isso, mais eu sou fã de manejo e instalação. Boa. Boa. Eu... Então, Rodrigo, só para a gente fechar esse assunto da sombra, eu tinha que te perguntar o seguinte, assim, vocês fizeram os experimentos lá, qual que em percentual de melhora de desempenho uma sombra bem feita ela traz? Você falou do que come menos, coloca mais carcaça, mas tem muita gente que olha o GPD lá, o GMD, né, o ganho médio diário, né? Que você tem para falar para o pessoal que vocês verificaram aí? Assim, assim, para não fugir da pergunta, eu vou falar alguns números, mas tem que lembrar que varia de situação. Claro, A situação vai entre 45 gramas a 65 gramas por dia, é um número factível, só que depende da época do ano, claro. depende da região que você tiver, se o confinamento está instalado, né? Se pegar, dependendo do caso, entre maio a começo de agosto, às vezes você vai observar o mesmo ganho de peso e uma leve diminuição da ingestão. Gestão, boa.
Isso não depende se vier mais para São Paulo, mais para o sul, isso é mais fácil de ocorrer. Que é a questão que você está falando da radiação, dos fatores que contribuem para aquele estresse, né? Então, isso, a resposta vai ser variável de acordo com esses fatores, né? E as temperaturas também são mais amenas nessa época Isso, do ano, né, comparado a centro-oeste claro. e norte, né? Mas o mais importante é fazer uma sombra, construir uma sombra bem desenhada. O que eu mais vejo é gente construindo sombras com alguns problemas técnicos e desistindo e falando que não funciona. Você tem todo uma ciência por trás de como faz sombra em confinamento. Então, se for partir para fazer sombra, construir sombra, que tenha uma assessoria técnica bem embasada e de quem realmente entenda. Essa é a primeira coisa que eu falo. Porque o que você vê de coisa que acontece no campo. E aí a outra pergunta que a gente faz muito, né? E sombrite? Cara, sombrite, assim, é difícil você achar um sombrite que barra totalmente a radiação, certo? Eu sou meio reticente ao uso de sombrite. Não falo que não é aplicado em nenhuma situação, né? Assim, tem situações que realmente vale a pena, mas a grande maioria delas eu vejo que não é tão interessante, porque ele tem uma durabilidade menor, se bater um vento muito forte, ele acaba sendo levado, por mais que você faça ancoragens, tudo. E depois de 3, 4 anos, você gastou a mesma coisa do que se fizesse uma estrutura bem melhor desenhada, né? O que eu vejo o pessoal falar hoje, né? Assim, quem não entende de sombra, né? Então, o pessoal fala assim, primeira pergunta que o sujeito faz é assim, aonde que eu coloco a sombra? Se eu coloco na beirada do coxo, coloco no meio da baia, coloco no final? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta fala, é norte, sul, é leste, oeste? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta é assim, qual o metro quadrado de sombra por animal? As pessoas que não entendem de sombra, que estão visualizando algo do tipo, para tentar fazer algum projeto, fazem essas 3 perguntas. Exato. A primeira delas é que eu falo também, tento interpretar isso de uma maneira humilde e não tão puxando a orelha assim, mas aí a pergunta que eu faço para elas, você faz ração ou você faz carne? Se você fizer carne, você tem que olhar para o boi. Então eu vou sombrear o boi primeiro. Exato. Depois eu sombreio o coxo. Boa. Sombrear o coxo é só se está num lugar que chove muito, muito. Mas ele traz um problema, na grande maioria dos casos, que você sombreia o coxo, em algum momento o sol se move e forma uma pequena faixa de sombra para dentro da baia e perto do coxo. O que acontece? Os animais dominantes comem, deitam, os dominados, a hora que vão tentar comer, pois é, ou não conseguem, ou pisam nos que estão deitados. Então, isso gera uma disparidade de lote, contusões. Então, eu sempre falo para sombrear primeiro os animais. O que você faz é carne. A parte de ração é bem amenizada com o manejo de coxo, né? Claro. A outra é que local? No meio das baias, certo? Que orientação? A orientação certa é que a linha de coxo esteja mais próximo de norte e sul. Beleza. A linha de coxo está no norte e sul, você faz a sombra paralela à linha de coxo, no meio da baia, dos currais. O sol vai passar leste-oeste, então, dependendo do caso aí, de manhã a projeção da sombra vai estar no curral, no final do curral. Boa. E no final do dia, a sombra vai estar perto da linha de coxo. Então, a projeção da sombra ela caminha por todo o curral. Essa é a forma. Então, eu vejo muita gente também... Para secar o barro também, o animal não fica sempre no mesmo lugar, né? Não fica sempre no mesmo lugar. Ali fazendo barro no mesmo lugar. Né? A área útil de curral, ela é muito melhor aproveitada porque eles vão acompanhando a projeção da sombra ao longo do dia. Então, o curral inteiro é utilizado. Se vê a dinâmica de comportamento dos animais sem essa sombra, ela é muito espalhada, assim. Ela não... Então, basicamente, é isso. Se for fazer de metro quadrado, você ia falar o metragem. Metro quadrado, verdade. Para cima de 2,5.
para cima de 2,5. Entre... É que a maioria, né? Você fala assim, né, Rodrigo? Assim, quem que planejou, quando construiu o confinamento, quem que pensou nisso? Né? Você falou, o sol nasce aonde aqui? Tá sempre de lado, né? O negócio passa meio de atravessado e tal, aí começa a ficar complicado, né? Exato, eles tentam muito. Acertar, fazer uma sombra efetiva, né? Eu entendo que em muitos casos você tem que aproveitar a inclinação do terreno, né? Sim. Mas isso traz problemas futuros. E o que eu mais vejo é a instalação de confinamento que está no sentido ao contrário. Aí você dá um trabalho para você fazer uma sombra decente, e aí vai muito cálculo. Aí vai muito estudo, porque você tem que fazer ela mais alta, para ela percorrer mais pelo curral, para não formar barro. Então, hoje, boa parte dos esforços do Alex e meu é como é que a gente soluciona esses problemas desses confinamentos que a linha de coxa está leste-oeste, entendeu? E muitos optam por fazer o sombreamento, mas uma... Você tem que ter algumas soluções aí meio fora da caixinha para solucionar esse problema, sabe? Boa, boa. E aí, Rodrigo, pô, até agora a gente está assim, falando de fatores importantes do estresse térmico, né? E não falamos diretamente de nutrição ainda, né? Assim, estamos só assim, preparando o terreno, preparamos bem o terreno e agora vamos falar de nutrição, né? Dito Certo. tudo isso, que estratégias nutricionais a gente tem hoje disponíveis no mercado, que as pessoas que estão assistindo aqui podem falar assim, puta, beleza, vou pegar e vou fazer isso então, para mitigar tanto estresse por calor, como estresse pelo frio também, que a gente já falou aqui, que acontece. O que a gente tem hoje no mercado com nutricionista, né? Ou o confinador lá pode pedir para o nutricionista, falar assim, assisti lá no Ruminologia, o Rodrigo falou isso, por que você não olhou, né? E aí? Tá, vamos lá. Vamos do mais básico e possível de ser mais difundido até os mais específicos. Né? A gente vai seguir esse raciocínio. O primeiro deles é saber manejar coxa. Como eu falei, um dos sintomas de estresse térmico é a oscilação de consumo, certo? Maravilha. E isso acarreta vários problemas. Quando o animal, isso daí os australianos já descobriram isso há algum tempo, né? Ainda não sabe direito as explicações mais profundas, né? Mas a gente observa que o animal, quando passa por um insulto, que a gente fala, um insulto de estresse térmico, o pH dele, do rumen dele é baixa e demora para voltar, ou às vezes fica num patamar mais baixo. Então deve ter uma mudança de microbiota ruminal, alguma coisa acontece ali que a gente não sabe dizer ao certo o que está causando, mas isso daí já conta para o lado negativo da balança, certo? Exato. Então, Até porque se tiver barro no bicho, ele não deita, né? Não deita, não rumina, não né? rumina, uma coisa vai Acaba. levando a outra. Então, saber ler coxo, porque aí vai te dizer, já não tem um problema de manejo, não tem nada de erro crasso de manejo, então possivelmente é algo ligado à temperatura, estresse aí. A segunda, que aí vai até um pouco contra o que a gente foi treinado, ou tendo raciocínio mais, como é que eu posso dizer, mais tradicional de confinamento, dar uma atenção especial para a fibra. Como você vai ter oscilações de consumo, você tem a chance desses animais estarem trabalhando com pH um pouco mais baixo, então você tem que dar uma atenção especial para a fibra, seja no nível de fibra e na qualidade de fibra, entendeu? Então, essas duas coisas, elas são mais acessíveis aos diversos confinamentos. Então, o que a gente observa quando você vai em regiões que você vai sabe que vai entrar para um estresse térmico mais acentuado, você seria um pouquinho mais de fibra na dieta, porque o consumo vai oscilar e o pH vai estar um pouco mais baixo, certo? Excelente. Então, isso são duas coisas que estão mais acessíveis a todo mundo. Aí vamos um pouquinho mais para a parte de tecnologias nutricionais. Existem diversas tecnologias que foram provadas que elas realmente amenizam o estresse térmico. A primeira delas, alguns óleos essenciais, que aí tem capsaicina, tem uma mistura aí
outros óleos essenciais, de cravo, orégano, tem algumas formulações que visam isso. E, paralelo a isso, o extrato de levedura inativada. Nesse caso em específico, né, que eu tive... Inativada, não viva. Inativada, não viva. É o extrato de levedura. O que eu tive de resultados, né? Dependendo desse perfil de óleo essencial que você está trabalhando, ele faz com que o calor do centro do corpo, da fermentação, do metabolismo, ele vá para a extremidade, de forma um pouco gasto energético. Isso provavelmente é um efeito da interação do óleo de pimenta com outros óleos essenciais aí. Então isso faz com que o animal mande o calor para a periferia do corpo, sem muito gasto energético. O extrato de levedura inativada, por algum motivo, alguns falam que o aumento de niacina circulante, ela faz com que o animal vasodilate. O animal vasodilatando, ele aumenta a troca de calor, a amenização aí de calor dele por sudorese, entendeu? Então, quando você usa os dois juntos, eles têm efeito sinergético, porque o óleo, essa mistura de óleo, manda o calor para fora do corpo, o animal está com vasodilatação, e esse calor ele sai do corpo aí de uma maneira muito grosseira por meio da sudorese, entendeu? Então, uma coisa retroalimenta a outra. E tem dados aí que a temperatura interna, a gente mistura a temperatura intraperitoneal, que baixa, dependendo da hora do dia, baixa perto de 1 grau Celsius. Isso daí fisiologicamente é uma diferença absurda. É muito. É muito. E também o animal, ele ingere mais água. Se ele ingere mais água porque está evaporando mais água, entendeu? Sim. Então, o radiador dele fica mais eficiente. Então, temos essa tecnologia. Tem também um pacotão aí que vai desde também extrato de levedura, vitaminas, umas terras raras, né, que é um grande pacotão aí, que a gente testou também, e ele também deu resultado, só que ele age mais especificamente quando o estresse está presente, né? Isso a gente testou, deu certo também. E uma que é surpresa, que aí você não me pergunte como que... é o modo de ação dela, mas a gente percebeu que tem. Frente em dieta aí mais perto de 6 alguma coisa aí de estratetério, é o uso de algumas lisolecitinas especiais, alguns emulsificantes. A gente percebeu que, principalmente em animal meio sangue Angus, que eles são mais suscetíveis a estresse térmico, na fase final, eles estão mais com a capa de gordura lá, quando você tem um dia muito quente, o consumo tende a permanência alta, quando comparado ao controle que não recebia essa lisolecitina. Isso aconteceu no Nelore também. Isso com gordura alta, né? Gordura já, com ingredientes que tem mais gordura na dieta. Isso foi melhor observado na fase final, né? Então, era uma dieta com 6,5 de estratetério. Ok. Gordura já mais alta, beleza. Gordura mais alta. Eu não sei se te dizer como que esse efeito numa gordura, um estratério mais baixo na dieta. Mas, porém, a gente também observou que houve aumento de digestibilidade de fibra e de proteína, né? Então, possivelmente, ainda tem uma janela desse produto agir essa dieta um pouquinho... Bacana. Mais magra, com menos gordura. Então, basicamente... E indo mais ou menos no sentido de a gordura substituir o carboidrato fermentável, no rumen, e ainda colocando um emulsificante. O objetivo do estudo, está até publicado esse estudo, não foi necessariamente esse, né? Mas se você tem um estratetério aí perto de 6 e coloca esse produto, possivelmente, em dia muito quente, segura o consumo, né? A gente não conseguiu comparar o nível de estresse térmico, que era por fase, né? Esse estudo, não era nível. Mas você coloca como uma estratégia o fato de baixar o amido da dieta
E colocar extratetério como uma estratégia, por exemplo, para verão, que a coisa, né, tem mais Com problema. certeza, com certeza. Que essa é uma estratégia, vamos dizer assim, acho que antes de estudar estresse térmico, uma das estratégias, vamos dizer assim, uma das primárias, né, das estratégias primárias era essa, né? Vamos diminuir a fermentação no rumo e colocar algo que não fermenta no rumo, uma gordura, né? Esse daí é um gancho muito bom, né? Porque você tá também o animal já fica de alguma forma mais com o pH acidótico no rumo, né? Então, você fazendo isso, você pensa em termodinâmica e também pensa em saúde ruminal, que é uma observação, como diria o Dr. Gallen, né? Anedotas de campo, né? Mas, mas eu não lembro se foi ano passado, acho que foi ano passado, né, que deu as queimadas, né? Ficou muito tempo sem chover. Sim. Então, o ano passado foi um ano que teve muito estresse térmico em confinamento. Geral. Geralzão, né? E uma das coisas que eu converso com os veterinários de campo, né? Tem um time muito bom de assessoria nessa parte aí, o pessoal lá o Anderson lá, ele até veio conversar comigo que disparou a mortalidade por acidose, né? Então, o que a gente aprendia na faculdade, né? Nossa, boi é difícil morrer por acidose, mas tive que no campo morre boi por acidose. E de repente deve ser um surto maior aí de acidose. Então, e coincidir também com a época mais quente, né? Que ocorreu esses surtos. Eu posso provar isso? Não posso, mas eu tenho uma desconfiança muito grande que se o animal estava por estresse térmico, mais suscetível à acidose, porque se abaixa o pH, acontece duas coisas nesse caso, né? Você abaixa o pH do rumo, a gente já falou agora há pouco, e as proteínas de junção do intestino, elas afrouxam. Afrouxam. Então, aí você tem um ambiente perfeito aí para causar um problema nos animais, né? E tem alguns dados que mostram, né, que a fome e o estresse térmico são as coisas que mais afrouxam essas proteínas. Perfeito. Intestino. Então, isso é algo que não tem tanta gente prestando atenção no campo, sabe? Mas tem essas luzes amarelas aí que elas acendem. Então, de forma indireta, vamos dizer assim, né? Qualquer tecnologia nutricional que você inclua na dieta, por exemplo, o ionófilo, que diminui o consumo e mantém ganho numa situação que o animal pode entrar em estresse térmico, seria uma boa, porque ele vai manter o desempenho, ele vai comer menos, ou seja, né, vai contribuir aí com, né, não vai levar tanto substrato para dentro do rumen para fazer incremento calórico e tudo mais, ou seja, contribuiria, não é estamos falando de uma forma indireta, né, ajudar Isso, a base do rumen, né? De forma indireta, sim. E tudo que eu falei dessas tecnologias agora há pouco citadas, elas foram testadas junto com os ionófilos, entendeu? Ah, boa. Sempre tem. É porque a monenzina também já é praticamente né, já faz parte da dieta, né? Não tem quem que não usa, né? Pelo menos, né? Só monenzina, né? Na dieta. Né? Então, tudo que eu estou falando é em cima da monenzina, principalmente. Sim. Sim. E também é um dado que a gente percebeu que ele é um tanto quanto consistente. Quando você usa esses extratos de levedura, a ingestão de água do animal também sobe. Tá. Então, isso é algo também que a gente percebe que é consistente. Né? Porque você falou que faz vasodilatação e o bicho, exato. Né, ele tem mais sudorese, ele vai tomar mais água. Pô. Bacana. Bacana. E aí, Rodrigo, pra gente... Pô, papo muito legal, cara. Pra gente finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder, mas assim, né, seria a pergunta assim, de $1 milhão. $1 milhão. A sua visão, qual que é, tipo, o melhor cenário para mitigar o estresse térmico, levando em conta, tipo, a tríade de nutrição, instalação, manejo, que foi o que a gente falou até agora, né? Tá juntando tudo. Qual que é o melhor cenário? Assim, nutrição, instalação e manejo, você falaria assim, ó, puta, esse é o melhor pacote aqui para amenizar, vai mitigar o estresse térmico. Primeira coisa, assim, O pessoal pega a caneta aí para anotar agora, porque né, vai sair dinheiro agora da boca do Rodrigo. Vamos ver. Dinheiro.
Olha, de instalação, o que a gente aprendeu nesses últimos tempos aí? Você tem que ter no mínimo uns 2 graus de inclinação e você pode chegar até 6, que não tem problema. Do coxo pro fundo da baia, Do certo? coxo para o fundo da baia. Então, se você tiver num lugar que tem baixo índice pluviométrico, você pode ficar 2 e alguma coisa. Se tiver, sei lá, em um estado que chove muito, você pode ir perto de 6, que Boa. aí você Mais a água. escorre mais a água no curral. Então, você diminui o acúmulo de barro no curral e sem comprometer desempenho. Maravilha. De sombreamento, aí vai assim, muito de como você construiu o confinamento. Esse tipo que a gente chama de smart shading, que é um conceito aí que envolve um curral um pouco mais retangular, porque isso a sombra caminha mais, então forma menos barro, com essa inclinação desse range aí que eu falei para você. Aí tentando dar mais que, sei lá, 27 centímetros de linha de coxo para o animal. A gente sabe que 27 até uns 30 e poucos animais respondem, né? Ok. E também você não perde tanto em lotação. Esse tipo de sombra que é por cabo e telha, na altura correta para aquela situação, né? Que é entre 4 e 5 metros. E dentro da dieta, aí, se fosse na época quente do ano, aí você tem que optar perto do que você tem. Sei lá, no norte de Mato Grosso, aí eu usaria esses óleos essenciais, extrato de levedura, às vezes emulsificante, se tiver muita inclusão de DDG. DDG, ou de gordura todo na dieta, né? Muita torta de algodão, cara. Muita torta de algodão. Se for algo mais agudo, esse pacotão que eu falei para você, às vezes você tem situações que entram animais cruzados, tá temperatura, radiação muito alta. Você aí tem de forma todo mundo no mesmo balaio, né? Todo mundo vai comer muito. Então, se você conseguisse fazer uma dieta separada para esses animais, esse pacotão que eu falei para você que tem todas essas tecnologias, de forma aguda, ele funciona muito bem, principalmente para os animais cruzados. E ao longo do tempo, você entender quais são os meses de mais desafio. E a partir disso, você montar seu planejamento nutricional de acordo com eles. Às vezes, numa situação um pouco mais branda, tipo em São Paulo, em julho, por exemplo, você pode trabalhar com um núcleo um pouco mais simples, né? E aí você vai trocando. Então, você vai aliando o seu conhecimento das áreas climáticas locais junto com as suas opções de ferramentas nutricionais e de instalação, né? É muito difícil colocar sombra, é caro. Se você tiver animal cruzado, você primeiro cobre os cruzados, depois vai para o menor. E por aí você vai construindo o seu confinamento dos sonhos, né? Eu acho que o mais importante, na minha opinião, né, foi a última coisa que você disse. Tipo assim, normalmente os confinamentos eles conseguem colocar mais uma dieta, né? Fazer mais uma dieta ao mesmo tempo é complicado, mas você mudar todas as dietas do confinamento de acordo com a época do ano para tentar mitigar esse estresse, isso é possível. Eu tenho lá 3 dietas do confinamento. Na hora de começar a esquentar, beleza. Na minha dieta de adaptação, crescimento, terminação, eu vou colocar em todas as dietas, por exemplo, levedura, vou aumentar um pouco o nível de fibra, né, para tentar, né, contrabalancear esse efeito potencial da acidose, né, ou seja, né, você faz, sei lá, tem região que é 4 meses no ano, tem região que é 6 meses no ano que a coisa fica calor ou mais, né, ou seja, você faz em épocas do ano esse ajuste, né, para estresse térmico, né, da dieta. Em São Paulo, a gente tem um número que monitorou por um ano quase 100 dias. Você vê para o Mato Grosso, eu não tenho, nunca mensurei, mas vai ser muito mais do que isso, entendeu? 100 dias. Agora, você imagina o tanto de arrobas no país que evaporam no sol. Nossa, é muita coisa, não? Que a gente... É o típico aquela expressão que fala assim, estamos deixando dinheiro na mesa. Exato. Você está deixando dinheiro no ar agora, né? Para agora, carne virando ar. Essa arroba está evaporando, né? Mas claro que você tem que tomar decisões embasadas, né? Então... Lógico. Rodrigo, sensacional, cara. Puta papo legal. Assim,
algo novo no canal de ruminologia. A gente não tinha ido a fundo, assim, com um episódio voltado para estresse térmico, relacionando isso com nutrição. Muito bacana, muito bacana. Obrigado por vir até aqui, compartilhar todo esse conhecimento com a nossa audiência. E com base no que você disse, coloca isso, faz a instalação desse jeito, né? Tenho certeza que muita gente agora está querendo contatar o Rodrigo Pacheco. E fala para o pessoal como é que as pessoas fazem para te achar. O que você falar, eu vou colocar abaixo aqui do. Acho que a forma melhor é por e-mail, né? Então, Bacana. assim, segue meu e-mail, que é pachecobif@gmail.com. A gente consegue. Bife tudo junto, né? Pachecobife tudo junto, @gmail.com. Vou colocar aqui. Exatamente. Aí a gente pode, prosear que eu puder ajudar, estou aberto aí. Você usa o seu Instagram ou não? Eu uso meio, é pouco, mas é Pacheco Zou. Às vezes eu consigo postar alguma coisa. Beleza. Vou colocar aqui porque assim, né? Tem uma turma muito nova chegando que gosta de conversar pelo Instagram, né? Então também tem essa. Pode chamar. Essa opção também, né? Às vezes. Com certeza. Maravilha. Rodrigo, sensacional. Obrigado pelo bate-papo. Sempre muito legal conversar com você. E também tenho a certeza que você contribuiu muito para a pecuária do país com com essa 1 hora que a gente falou aqui, porque, né, a gente tem uma audiência significativa dentro do canal de ruminologia. E o que você falou aqui tem muitos insights, que as pessoas vão sair daqui pensando, falando assim, o que eu faço primeiro? Por onde eu começo, né? Aí você pega, se você estiver pensando isso, você manda um e-mail para o Rodrigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme sempre poder participar aqui. E, com certeza você faz um grande serviço aí para o nosso país, compartilhando essas informações importantes, né, chamando gente de peso e de grande conhecimento aqui do canal. Então, eu só tenho a agradecer. Maravilha. A gente que agradece. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.